Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 98111 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Da sua cidade. Vamos lá para o nosso estudo então? Gostaria de convidar você, abra aí a sua Bíblia se você tem. Caso você não tenha aí, não tem problema. Eu quero fazer a leitura, o texto é um pouquinho longo, mas eu quero fazer a leitura do capítulo inteiro para você que de repente nunca leu esse texto, poder compreender com mais clareza sobre qual assunto nós vamos tratar, certo? Conforme eu falei para vocês, a série que nós estamos tratando é resolução de conflitos. Já estamos quase encerrando, daqui a pouco chega a série nova, hein? E o nosso tema hoje é esse, ó, reações adequadas para cada situação. Então, você não pode agir da mesma medida dependendo do nível do conflito ou do problema. Então, eu quero, à luz das Escrituras e fundamentada na Palavra de Deus, no livro de Neemias, capítulo 4, tendo ele hoje, eu sei que é a tarde das mulheres, mas nós vamos pegar Neemias hoje como exemplo, porque ele passou por uma situação bastante delicada, e eu quero que você abra aí, ou que você fique atento aos seus ouvidos, no capítulo 4 de Neemias. Veja se Neemias passou ou não passou por um conflito, e um conflito grande. Vamos lá, acompanha aí, tá certo? Neemias capítulo 4, eu vou ler todo o capítulo, ele não é muito grande não, só são 23 versículos, para você entender. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faça que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-se as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra.
Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por família, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, os magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Olha que texto magnífico. Você parou para pensar? Conseguiu compreender? Eu não sei se você já havia lido esse texto. Aqui é basicamente um relato, né, contando de quando Neemias foi levantado por Deus para erguer não apenas os muros em Jerusalém, mas toda a cidade. Então, isso aqui é um paninho de fundo para poder você entender. Por que eu falo toda a cidade? Porque a cidade tinha sido destruída. Tudo estava destruído. E Deus levantou Neemias para ser um dos líderes, ou talvez o líder principal, para cuidar e restaurar toda Jerusalém. Então, desculpe-me, o templo foi restaurado, os muros, não era o muro da casa dele, era o muro de toda a cidade. Toda a cidade foi reconstruída através desse grande homem de Deus chamado Neemias e obviamente não ele sozinho, vocês veem pelo próprio relato aqui do texto, que o povo tinha ânimo para trabalhar, tinha um povo feliz trabalhando com ele, servindo ao Senhor com alegria. E eu quero pegar esse relato aqui, porque parecia um dia comum, um dia normal, eles estavam felizes, trabalhando, mas de repente, o que acontece? É bem assim na nossa vida, não é? Quando Deus coloca grandes coisas para você fazer, quando Deus coloca grandes coisas para você fazer, quando você está com ânimo para trabalhar, quando tem um povo junto, erguendo qualquer que seja a situação ou onde o Senhor lhe colocou, sempre aparecem inimigos para nos atrapalhar. É ou não é? Você já teve essa experiência? Eu já tive inúmeras experiências desse nível, né? Mas Neemias, ele teve consciência de tudo que estava acontecendo e ele reagiu, de fato, de forma adequada com cada situação. Então eu queria, baseado nesse texto, trazer para você pelo menos 3 tipos, né? Ou 3 níveis, digamos assim, de conflito, para que você
veja o conflito e veja a reação desse grande homem de Deus e comece a aplicar a sua vida. O primeiro desse conflito, qual foi? Você vai ver aí, eu vou mostrar para você qual o versículo e você vai de fato compreender e entender. Veja aí, dos versículos de 1 a 3, nós temos o primeiro nível de conflito e o melhor, a primeira reação de Neemias, que hoje eu quero tratar não do conflito, mas das reações adequadas para cada nível de conflito. Então vejam, qual é essa primeira reação? Insultos verbais. Você pode tomar nota aí no chat. Vejam bem, eu vou repetir dos versos de 1 a 3. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Estão achando que vão fazer e reconstruir todo esse templo aí, é? Vão sacrificar, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso os montes de pó e as pedras que foram queimadas, porque só tinha cinza, só tinha pó mesmo, só tinha pedra, tudo estava destruído. Você tem que ter ideia do contexto aqui desse cenário, né? E aí vem o verso 3, nunca tem um inimigo sozinho. Estava com ele Tobias, olha aí o nome do outro sujeito, né? O amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, logo vai destruir tudo. Então vejam, estava lá Neemias trabalhando com o povo de Deus. E qual foi aqui o primeiro conflito que eles passaram? Insultos verbais. Você está lá trabalhando, está animado junto com todos os outros irmãos, fazendo a obra do Senhor, ou até mesmo algum projeto pessoal seu, né? Que isso também é totalmente possível e é bíblico e glorifica a Deus. E o que é que aparece para você? Sambalate e Tobias. Todos nós temos, em alguma outra proporção, todos nós temos, em alguma proporção, em algum nível, os Sambalates e os Tobias. Eu não sei quais são eles na sua vida, mas é certo que se nós estivermos empenhados em uma grande obra, essas pessoas vão sempre aparecer na nossa vida. Então, o primeiro conflito aqui foram os insultos verbais, mas eu queria não me deter ao conflito. Eu queria me deter à reação adequada para esse conflito. Quando você também passa por insultos verbais, o que é que você faz? Será que você já chega matando todo mundo? Ou você é daquelas que você... não, deixa pra lá, todo mundo, eu sou assim mesma, e se faz de vítima, de coitadinha, não reage como deveria, ou então reage já explodindo ou querendo matar todo mundo. Eu não sei como é que você reage quando você se depara com esse conflito, assim como Neemias, insultos verbais. Isso acontece bastante. Esse talvez seja um dos mais comuns de acontecerem nos nossos dias, né? A exemplo de Neemias, eu queria deixar essa reação para que você, se ainda não sabe o que fazer, se está passando por isso ou se vai passar, quando ele chegar, você já saiba o que fazer. Aqui na Tarde das Mulheres você tem a precaução, né? O diagnóstico, a precaução e a intervenção, se é que você já está passando por isso. Então, o que foi que Neemias fez? Neemias não levou aqueles insultos verbais para o seu coração como, digamos assim, não levou para o campo pessoal. O que que ele diz? Observe aí no versículo 5. Não lhes encubra iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificaram. Neemias simplesmente não ficou batendo boca com os seus inimigos. Neemias não levou ao campo pessoal. E ele entendeu que eles ofendiam a Deus, baseado nesse versículo 5. Tipo assim, Senhor, é contigo. Eu estou numa grande obra, não tenho tempo a perder, eles estão aqui me xingando, estão me insultando verbalmente, mas eu os entrego ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Se você começar a aprender a não ficar descontando os insultos verbais, criando picuinha. E aqui eu estou num contexto em que Sambalate e Tobias, eles não eram cristãos, eles eram inimigos, né? Então, o que foi que Neemias fez? Não deu ouvidos, não levou para o campo pessoal e os entregou a Deus.
Aí talvez você diga assim, Cíntia, mas isso acontece comigo, mas é uma irmãzinha chata que tem ali, é uma mulher sem noção, porque tem umas mulherzinhas que são sem noção, né? Uma mulher, uma pessoa, quem quer que seja, que vem sempre me insultando verbalmente. E aí, você está falando que Sambalá e Tobias não eram crentes, não eram cristãos, então Neemias não levou para o coração, deixou passar e os entregou a Deus. Mas no meu caso, talvez você esteja pensando, eu tenho pessoas que se dizem cristãs, primeiro que não deveria ter um comportamento desse nível, mas suponhamos que você esteja passando por uma situação assim e a criatura se diga cristã. E aí, o que é que eu faço? Deixo para lá? Aí você segue o que a própria palavra de Deus diz. Se a pessoa é cristã, o que é que você faz? Está passando por insulto verbal? Você vai até ela, sozinha, senta, dialoga. Olha, você já falou isso para mim, eu não tenho gostado, isso não se resolve. É assim que a Bíblia diz que é para a gente fazer. Não é para ficar falando para os outros. Busca a pessoa no particular. Se você fizer com que ela lhe ouça, você ganhou seu irmão para si. Ah, Cíntia, mas eu já tentei, isso não deu certo. A Bíblia não para por aí. A orientação bíblica é, então você chama uma terceira pessoa, uma pessoa madura, uma autoridade talvez, eclesiástica, e diz, olha, já aconteceu isso e isso, eu já procurei essa pessoa pessoalmente, mas ela continua me agredindo verbalmente, e isso tem me incomodado, eu não quero que essas coisas continuem acontecendo, porque afinal de contas eu não fiz nada para a pessoa. E aí, com a ajuda desse terceiro, certamente, e a gente espera que as coisas se resolvam, né? Então, quando acontecem esses insultos, Cíntia, mas também não é nem cristão e nem é, no caso, assim, tão grave como Neemias está fazendo. Neemias estava envolvido numa grande obra, Neemias não tinha tempo para ficar brigando, para ficar batendo boca. Neemias sabia do que Deus havia chamado e colocado diante dele. Eu não sei como é que anda a sua vida com Deus, não sei em qual obra você está envolvida. Eu espero que você esteja envolvida, se não numa grande obra, mas uma pequena obra, mas esteja você, se é mulher cristã, envolvida com o Deus da obra primeiramente e depois com a obra de Deus. Ah, Cíntia, eu estou envolvida só com Deus da obra. Essas duas coisas, elas são como unha e cutícula, elas não desgrudam. Uma é causa, outra é consequência. Não tem como você estar envolvido com a obra de Deus se você não está envolvido com Deus da obra. Não vem dar a desculpa de que é ativista, é um ativismo espiritual, então a gente não deve viver no ativismo espiritual. Gente, é tanta coisa para fazer, a obra é tão grande, a Bíblia já diz isso. Os trabalhadores são tão poucos, já confirma a palavra de Deus. Desde aqueles tempos mais remotos, nos dias de hoje, continuam sendo os poucos trabalhadores. Então você não deve ficar aí parada, sem função. Se você já teve esse encontro pessoal com Cristo, você precisa se envolver sim na grande obra, que a obra é do Senhor, o dono é Ele e nós somos servos e nada mais. Então envolva-se na grande obra e quando estiver envolvido, se você passar por esse conflito de insultos verbais, reaja como Neemias. Qual é, Cíntia, a primeira reação? Não leve ao campo do coração. Entenda que essa ofensa é com Deus. E como nós lemos no devocional de hoje, Ele jamais nos abandona. Ele não deixa as coisas, Ele nem chega atrasado, como alguns dizem no ditado popular, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Ele chega na hora certa, na hora que Ele sabe que deve agir. Porque o tempo é dele, Ele não está ligado ao tempo. Às vezes a gente quer que Deus haja de acordo com o nosso tempo, né? Talvez você esteja até aflita, agoniada por isso. Continue aguardando, se for algo lícito, que no tempo certo o Senhor há de te responder conforme o intuito do coração dele. Então, não se esqueça, nós não podemos reagir de qualquer jeito. E para cada tipo de conflito, existe um nível de reação adequada. Qual é o nosso grande problema? Às vezes a gente atrapalha, embanana todas as reações. Na hora em que está apenas nos insultos verbais, e quando eu digo apenas, é porque progressivamente isso vai intensificar, baseado nesse texto. Eu estou pegando apenas esse texto, né? Isso aqui é uma porção da palavra de Deus, para você ir aplicando a sua vida, a gente tirar lições preciosas, né? Então, quando está no início do problema, ou com apenas os insultos verbais, não apenas porque não é nada, ou porque você tem que aguentar, não é nesse sentido que eu estou falando, mas você precisa aprender a reagir, a não levar para o campo pessoal, principalmente se for vindo de
incrédulos. Se for vindo esses insultos verbais de cristãos, eu também já te falei aqui, biblicamente, qual é a nossa reação adequada. Tomou nota aí? Essa é a primeira reação, baseado nesse texto, né? Para quando os conflitos chegar. Qual é o conflito? Insultos verbais. Qual é o nível aqui de reação? Não levar ao coração. Entender que essa ofensa é direcionada a Deus e não a você, ok? Se tiver alguma dúvida, você vai botando aí no chatzinho, tá? Eu espero que você não tenha, porque aqui é verdade bíblica, né? Que às vezes a gente tem dificuldade para aplicar quando eles chegam à nossa vida, né? Segundo, vamos lá. Neemias não deu bola para eles. Neemias continuou feliz, animado, trabalhando. Inclusive, há um registro que não era só Neemias, né? Olha no finalzinho do versículo 6. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo que estava com Neemias, juntamente com ele, obviamente, não trabalhava de qualquer jeito, mas tinha um fator motivador, que é exatamente o ânimo. Então, antes de adentrar aqui no segundo ponto, eu queria incentivar você a não apenas trabalhar, mas trabalhar com ânimo, principalmente no serviço do nosso Deus. Nós estamos aqui de passagem, nossa vida é curtíssima. E se você já teve esse encontro irresistível com Deus, Deus não te chamou para ficar sem trabalhar. Mulher que não trabalha e que já conhece a Deus, dá trabalho. Então vamos lá, vamos ver para que Deus está te chamando, que aí vai parar de mimimi e a gente vai poder glorificar Deus, porque a obra é grande, os trabalhadores são poucos. Mas lembre-se, não trabalhe de qualquer jeito, trabalhe com todo ânimo, assim como Neemias e todo o povo que se encontrava com ele, certo? Então vamos lá. Segundo conflito aqui, e a segunda reação, obviamente. O que é que acontece? Vai aumentando. Neemias não deu bola para Sambalá e Tobias, ficaram desdenhando, não foi só um, Sambalá maquinou tudo, aí a Bíblia diz que Tobias disse assim, mas deixa, se eles forem fazer tudo isso, vem uma raposa e logo destrói tudo. Isso aí, imagina, o muro está levantado, eles não vão suportar, porque o próprio animal derruba tudo, enfim, então eles ficavam atucanando ali a vida de Neemias, certo? Neemias não deu bola. Você acha que eles pararam? Como seria bom se os problemas parassem nesse nível menor, não é? Você não ficaria feliz? Eu ficaria. Então, seguiu, progrediu, intensificou um pouco mais. Quero que você entenda aí o versículo 8 como base para essa nossa intensificação do conflito e também da resolução, né? Ou seja, da reação. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Eles não estão ligando para o que a gente está falando. Quantos que tinham? Só 2, né? Agora o que é que acontece? Juntam-se todos de comum acordo. E mais adiante ele vai falar quantos povos que se juntaram para perturbar, para causar ainda mais conflito à vida de Neemias, que não estava fazendo nada, gente. É por isso que eu falo para vocês, nada de atrapalhar eles, né? Neemias estava trabalhando e muito servindo ao Senhor. Mas isso incomoda. Isso incomoda. Só não é incomodado quem não faz nada. Mas quem trabalha vai ser sempre incomodado por aqueles nossos inimigos. E normalmente não fica na primeira parte. Intensificou, veio mais gente. Então, agora, nós chegamos não apenas nos insultos verbais, que era esse o primeiro nível ali do conflito, agora nós chegamos no nível de ameaça. E intensificou. Juntou mais gente e agora eles disseram, olha, agora nós vamos causar confusão e nós vamos, olha o verbo aí, atacar. Está claro, atacar Jerusalém. E agora, o que é que eu vou fazer? Bom, a primeira reação de Neemias, junto com o povo, que é o que eu e você precisa fazer, porém nós oramos ao nosso Deus. Mas eles não ficaram só na oração. No mesmo versículo 9, ele diz, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ampliou o conflito? Agora já está no nível de ameaça? Levanta a antena, minha irmã. Levanta a antena, mulher querida.
Nem sempre vai ser muros que nós vamos erguer, dificilmente nós ergueremos muros, mas talvez seja seu filho e más companhias. Você já levanta a antena. Essa pessoa é uma boa companhia. Meu filho está saindo, não volta, não informa qual horário que chega. Opa! Chega um segredo ali entre um e outro. Você descobre algumas coisas a mais. Seu esposo talvez já lhe deu um empurrão, mas só foi um empurrão. Opa, é uma ameaça. Eu estou tentando trazer lições práticas, ou pelo menos situações que acontecem no nosso dia a dia, não é? Ou tantas outras coisas que você pode estar passando no seu dia e seu conflito está aumentando. Coisas mais sérias e graves que você descobriu. E você já se encontra em um conflito no nível de ameaça. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer como Neemias fez. Neemias orou, orou. Mas você não vai ficar só orando, minha irmã. E existe duas verdades absolutas. Soberania de Deus, ele pode mudar toda a situação, assim como ele mudou aqui no relato. Depois você pode seguir lendo Neemias. Mas existe a responsabilidade humana. Eu sou responsável pelos meus atos. Deus protege? Protege. Deus é um Deus Emanuel? Sim. Deus jamais nos abandonará? Sim. Mas nós não podemos ficar parados. Olha o que Neemias fez aí, ó, versículo 9. Ele colocou, pusemos guarda contra eles, ou seja, ele começa dizendo, como proteção, o povo me resguardar e resguardar todo o povo aqui para ninguém morrer, para a gente não perder nenhum. Esse povo não está brincando. Puseram guarda contra eles de dia e de noite, dioturnamente, 24 horas. O que é que você tem feito quando o conflito já está no nível de ameaça? Primeiro era só ameaça verbal. E qual é a reação adequada? Não fico me trocando com aquela pessoa, nem dou ouvidos, certo? Eu entendo e entrego nas mãos de Deus. Essa é a reação adequada para este nível de conflito. Mas não resolveu, ampliou um pouco mais. Agora não são mais dois inimigos apenas nos criticando, tirando onda, fazendo bullying, né? O bullying espiritual. Não, agora vem todo um povo. Eles se juntaram, porque as pessoas, é interessante, como a natureza do ser humano naturalmente é pecaminosa, elas se juntam para poder conseguir fazer o mal. Então observem, a gente precisa ficar atenta. A gente precisa ficar muito atenta. Fique alerta. Chegou no nível de ameaça, a sua postura, a sua atitude não pode ser a mesma do primeiro nível, digamos assim, menos intenso. Você precisa aumentar, se proteger, ficar atenta, ficar em alerta. Olha aqui o que Neemias fez. Protegeu, se colocou em guarda, tem estratégias que vai poder lhe trazer a proteção necessária para esse tipo de conflito. Então não ache que Deus vai descer do céu de uma forma miraculosa. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso. Mas Deus nos dá sabedoria e graça para nós fazermos a nossa parte como responsabilidade humana. O que é que tem ameaçado a sua vida, a sua família? Você tem tomado, querida mulher, atitudes de protetiva? Você tem feito o quê para que essa situação mude? Para que você não consiga, não venha a achar simplesmente que isso é normal e que isso não vai trazer nenhum tipo de dano. Traz, e traz muitos danos. Então você não pode continuar agindo no mesmo nível ou tendo uma reação no mesmo nível do primeiro, entende? Então fique atento, fique atenta, fique alerta, use estratégias protetivas em relação à sua vida, em relação à sua família, em relação a qualquer situação que verdadeiramente traga ameaça, porque já ultrapassou aqui, né? Já ultrapassou a questão apenas verbal, mas já chegou ao nível de ameaça. Compreendeu? Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui
baseada aqui no texto de Neemias, você que está chegando agora, capítulo 4, né? Estamos vendo aqui quais são as reações adequadas para cada situação quando o conflito chega. Já vimos aí você que chegou agora. Primeiro, né? Quando o conflito está apenas em insultos verbais, o que é que eu faço? Qual é a minha reação? Ah, Cíntia, já sai matando todo mundo. Não. Não perca tempo com isso. Ó, não dá nem bola. Não entra na onda da pessoa. Principalmente se for incrédulo. Segue fazendo o seu trabalho. Não leve para o campo pessoal. Tudo isso está no primeiro ponto. Veja que Deus vai cuidar dessa pessoa. Ore e entregue nas mãos de Deus, certo? Segundo, não resolveu nada. O conflito aumentou, ainda mesmo dentro da mesma situação aqui, baseado no capítulo 4 de Neemias. O conflito agora chega ao nível de ameaça. Não é apenas mais os inimigos Sambalá. Eu falo inimigos, eles não eram inimigos de Tobias, eles simplesmente se tornaram, né? Eles se fizeram inimigos. Tem que deixar isso claro, senão daqui a pouco você está dizendo aqui que eu disse, né, que eles tinham esse inimigo. Neemias não tinha nenhum tipo de inimigo. Esses dois homens ficaram, encheram o coração de ira, de inveja, de ciúmes e se tornaram inimigo deles, certo? Então agora já não é mais só Sambalá e Tobias. Agora o texto diz que eles se juntaram de comum acordo, porque é assim. E você viu, querida mulher, tem que prestar bastante atenção. Dependendo, tem mulheres que são uma bênção dependendo com quem ela anda. Se você é desse tipo de mulher, ainda não tinha aplicado isso para a sua vida, mas vamos lá. Se você observa e começa a caminhar com mulheres que ficam falando mal dos outros, que lhe instigam a ficar com mais amargura e coisas ou minhoca na sua cabeça, e eu estou falando mesmo no meio da igreja, do povo de Deus, está na hora de você se afastar. Porque por que você muitas vezes nem é tão amiga da pessoa, mas quando é para se juntar e fazer o mal, amiga, se torna até amiga. Isso não vem de Deus, isso não agrada a Deus. Muito cuidado com a sua vida. Observe com quem você anda. Se você tivesse, digamos assim, pegando o cenário aqui, lá no meio do povo que Neemias estava, você estava com ânimo trabalhando e não dando trabalho. Então, muito cuidado. Primeiro, comece a enxergar a sua vida. Às vezes os conflitos vêm porque você é a causadora deles. Mas nem todos os conflitos que nós temos, como nesse próprio relato de Neemias, vêm por conta nossa. Ele estava lá trabalhando, inclusive todo o povo com ânimo para trabalhar, já nos diz o versículo 6. E aí o que aconteceu? Veio Sambalá e veio Tobias, no primeiro nível lá. Você já sabe as reações. Agora aumentou. Agora eles trouxeram muito mais gente, muito mais povo e começou a ameaçar. Tipo, nós vamos atacar. Essa é a palavra, Jerusalém. Ou seja, ameaçou. E o que foi que Neemias fez com o povo? Neemias começou sim a orar, todo o povo junto com Neemias começou a orar, mas ele colocou medidas protetivas e começou a vigilância, um turno de 24 horas. Maior nível de vigilância, até então não tinha isso. Agora nós não podemos vacilar. Ser crente não é ser besta, certo? Você precisa cooperar, ter estratégias. Eu não sei qual tipo de conflito você tem passado, mas talvez você já esteja nesse nível. Se já está nesse nível de ameaça, você tem que tomar medidas protetivas. Você precisa se resguardar, quer seja você, quer seja algum dos seus familiares, quer seja, enfim, amigos ou não sei qual é a sua realidade, mas fique esperta, fique alerta. E o terceiro e último, né, nível de conflito e também nível de reação adequada é exatamente quando esse conflito chega no nível de risco de morte. Cíntia! Muito cuidado, não pense que essas coisas a gente só vê em jornal. Não. Isso pode acontecer e eu não duvido que esteja acontecendo com alguma de vocês ou alguma pessoa mais próxima de vocês. O que foi que eles disseram? Agora não era mais só ameaça. Observe aí no versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, já se tornaram inimigos, né? Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim, faremos cessar toda a obra. Mas que tamanha obra que esse povo estava incomodado, né? Quando a gente se envolve na obra de Deus, a gente incomoda pessoas. O nosso arqui-inimigo, chamado Satanás, não dá trégua e não cansa. Normalmente, quem está cansado somos nós. Então, primeiro avalie a sua vida, que nível de espiritualidade, que nível de obra, se você está envolvido com Deus, se você está envolvido em alguma obra, né?
E se você tem alguma questão também pessoal, porque nosso Deus é um Deus assim, Ele se importa conosco, Ele se importa com o conjunto, se importa com a comunidade, se importa com a igreja, se importa com a sua família. Então nós já temos o relato aqui no versículo 11, que esse conflito chega ao nível de risco de morte. E agora, qual é a sua reação adequada? Cíntia, sentar e esperar a morte chegar. Nina, não. Olha o que Neemias fez. Quero que você observe aí no versículo 13. Então, estão aqui ameaçando, agora vão nos matar. Pus o povo, é Neemias fazendo um relato dele. Pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por trás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Agora, eles oraram, continuavam orando, não tenho dúvidas. Mas o que aconteceu? Povo todo armado agora. Risco de morte, você não precisa. Isso aqui é a legítima defesa. Você não precisa. Se você está sendo ameaçado de morte, você não vai morrer de graça, né? Olha aqui o relato de Neemias. Pus o povo por família, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos majestados, não os temais, lembrai-vos que o Senhor é o nosso Deus grande e temível, ou seja, trazia de volta a lembrar das promessas do Senhor, que é isso que eu e você precisamos mesmo fazer, mas também tinha a reação adequada de andar armados, os caras estavam prontos para destruir e matar a todos. Então, querida mulher, se você passa por algum tipo, né, de ameaça, vamos pensar assim, lá no nível menor que esse, eu levei um tapa ali do meu esposo. Mas foi só um tapa. Já fica alerta, não é isso? Já fica alerta, quando chega no nível de ameaça. Agora, já é risco de morte. Não foi só um tapa. Me bateu, me empurrou, estou aqui, toda roxa. Pegou uma faca, me ameaçou, ou um filho que está, infelizmente, totalmente envolvido com droga, ou um abuso sexual que você vive calada a vida inteira. Ou, olha, são tantos os conflitos e pode existir tanta coisa que você ou sua família ou alguma pessoa querida está passando por risco de vida que você precisa ficar antenada. Esses dias eu observei um noticiário em um dos jornais, não me recordo qual, de um casal até novo que estavam no dia do casamento. E 1 hora antes do casamento, o marido agrediu fisicamente. Certamente não foi espancamento. Qual foi a atitude? Não, vou perdoar, ele está nervoso. Foi o que a noiva fez? Acabou o casamento. Simplesmente não casou. Veja um caso simples, mas que acontece nos dias. Ela tomou uma atitude protetiva. Ela já não agiu mais da mesma forma. Ela já reagiu com mais intensidade. Por quê? Porque ela percebeu, eu vou casar com esse homem, se ainda nem antes de casar ele já está me batendo, então eu vou ser uma mala véia que vou apanhar todo dia. Imagina depois que casar. Ela simplesmente não casou. É bem verdade que ela está, inclusive, ela denunciou, se já está saindo no jornal, ela está sob medidas protetivas, porque tem casos, minhas queridas, que precisam entrar com medidas protetivas, com queixa judicial, com apoio judicial. No caso dessa pessoa, ela está com a medida protetiva, ele não pode nem encostar. Apesar de que no noticiário informava ele rodeando a casa, ela continua ainda correndo risco de morte, mas ela não entrou nesse barco furado. Então, se de repente você está passando, minha amada, por alguma situação ou conhece alguém que está passando, são muitas as violências que as mulheres passam. O público feminino é muito mais atingido nesse sentido, né? Muitas vezes crianças, adolescentes, jovens. Vamos pedir graça, sabedoria, força ao Senhor, porque quando o conflito chega a esse nível de risco de morte, nós já não podemos mais achar que isso é normal, que nós aqui vamos para o funeral da outra vizinha, não. Tome medidas protetivas, reaja de uma forma mais intensa. O Neemias botou a arma na mão de todo mundo ali, ficaram firmes e seguros, confiados no Senhor, mas também preparados para caso o inimigo das nossas almas, querendo tirar nossa própria vida, eles já sabiam o que é que eles tinham que fazer. Resumindo a história, à medida que o conflito se intensifica, as reações elas também mudam, elas também se intensificam. Eu não sei quais são os tipos de problema que você tem passado,
Pode ser agressão física, pode ser agressão verbal, pode ser risco de morte, pode ser sua ameaça. Hoje eu trouxe esses 3 aí para vocês, né? Começa ali só com agressão verbal. Qual é a reação? Ignora. Principalmente se vem de pessoas ímpias. Não traz isso para o seu campo pessoal, não leva isso para o seu coração para não criar raiz de amargura. Ah, Cíntia, mas a pessoa é cristã e tal. Então vai ter com ele, se expõe de, olha, isso não tá bom, isso você me ofendeu, resolve. Ah, não resolveu. Leva uma segunda pessoa ou uma terceira pessoa, enfim, até resolver. Não resolveu. Existe o conselho da igreja, disciplina e assim vai, né? Ah, mas aqui agora já passou, esse conflito já chega num nível aqui de ameaça. Começou a ameaçar, levanta a antena. Opa, isso aqui pode aumentar a intensidade e eu posso chegar no próximo nível do conflito, que é risco de vida. Então, se você está passando por algum risco, risco de vida não, perdão, risco de morte, né? De vida não vai te trazer nada, e queira Deus que Ele nos dê vida e vida longa. Risco de morte, você precisa já agir de uma forma mais intensa. Se possível e necessário for, peça ajuda, denuncie, queixa, ajuda da polícia, enfim, você precisa ficar alerta, ficar atenta. Neemias era um homem de Deus, e era um homem, não era nem mulher. Era um homem de Deus, e ele fez isso não somente ele, mas ele também fez com todo o povo que estava ali com ele. De repente tudo isso não está acontecendo com você, mas você conhece alguém que você pode ser mão de Deus para ajudar essa pessoa. Já parou para pensar nisso? Então, queridas, na Tarde das Mulheres, diante desse tema tão expressivo, né? Reações adequadas para cada situação, dependendo ali do conflito, eu gostaria que você nunca se esquecesse que nós, eu e você, sempre teremos os Sambalates e os Tobias nos perseguindo. E às vezes não são só eles, às vezes vem um exército contra nós. Mas você nunca deve se esquecer de que em nossa vida, Cristo é aquele. Deus é Emanuel, ou seja, Deus comigo, Deus conosco, que está sempre pronto para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos dar sabedoria, para termos as reações adequadas para cada situação. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele te dê graça, sabedoria e que nós possamos juntas, com o auxílio de Cristo Jesus, a cada dia diminuir cada vez mais os nossos conflitos para a glória de Deus. E agora, antes de encerrar, eu queria deixar